é Dulce Andrade. Estou aqui com meu esposo, que é minha bênção. Somos terapeutas de casal e família, eu sou psicóloga também. Mas antes de tudo isso, a maior honra da minha vida é ter descoberto que eu tenho um pai que me ama. Eu estou honrada em estar com vocês e eu estou até agora sentindo a presença do Espírito Santo. A minha vontade aqui é de chorar mesmo, meninas. Porque ele tem um novo tempo para você. Eu e meu esposo temos uma missão em ajudar famílias. A família de Davi foi, e dos seus 400 guerreiros foram levados cativos. E o Senhor ordenou, vai em busca de volta. E o Senhor tem falado isso conosco, porque nós temos vivido uma restauração conjugal. O Senhor tem me feito uma restauração na minha mente, nas minhas emoções. E hoje eu devolvo a Ele tudo o que Ele me fez. Porque aqui não tem a psicóloga, a terapeuta. Tem filho de Deus. Uma mulher como você, minha irmã, que sabe a dor de uma infância difícil, de traumas importantes. Mas eu quero te dizer que onde transbordou dor, o Senhor vai liberar a vida. Porque hoje você vai entender que o Senhor vai te tirar de lugares. Mas Ele quer uma decisão sua. Porque o milagre acontece não é sentada. É com decisão. Só que não se preocupe. O mar ele abre. Você só vai ter que passar. Mas a decisão é sua. Hoje eu louvo a Deus por trabalhar com mulheres. Porque o Senhor... Antes eu trabalhava... Né, nós ficávamos juntos no trabalho lá no YouTube. E quando o Senhor nos trouxe... Ó, amor, você vai ficar com mulheres. Ai, Deus. O Vinícius, gente, era meu esposo muito inteligente. Muito inteligente. Então, assim, eu aprendo muito com ele. E aí, eu falei, Senhor, sozinha. Porque a minha vida inteira eu ouvi, você não sabe falar, você só gagueja, você é uma confusa. Como que eu vou falar com umas mulheres? Como que eu vou falar no YouTube, Deus? Eu nunca tirei foto. Eu não tenho foto da minha adolescência. Como eu vou falar? Você vai falar. Como você fala? Falando. Como é que você anda? Andando. Cai, levanta. E ali o Senhor tem liberado para a glória do nome dele. Amém. Mulheres que sofrem com crise de ansiedade, não é cristã. Porque nós temos um problema. Tudo é demônio. E o diabo ele quer que você caia nessa cilada. Ué, mas não, Dulce. Calma. Você é um ser trino como o Senhor é. Corpo, mente, alma e espírito. Só que quando você está fragilizada, o diabo se aproveita dessa tua fragilidade. E aí ele te fere. E ele faz perder a tua essência. Existe uma essência. Estive em uma igreja em que a pastora fez uma dinâmica super interessante em se olhar no espelho. E uma das irmãs que estavam à frente disse assim, a pastora perguntou, o que você vê? Ela disse, uma vergonha. Desprezo. Aí doeu. O diabo rouba a nossa identidade. Sabe como? Com a tua história de dor. Talvez uma decisão que não foi tão boa que você tomou. Mas você vai aprender hoje que você precisa resgatar de novo a tua essência, a tua identidade. O Espírito vai te direcionar. Está preparada para ouvir? Amém. O Paizinho, ele é tão maravilhoso. Ele sabe que você, de repente, está aqui com alguma fragilidade. Mas para ver cura. Como que eu me curo? Estou com uma ferida. Eu lembro até hoje que eu levei uma queda que eu abri toda a minha coxa. Eu cheguei em casa e falei, ninguém toca, ninguém toca, ninguém toca. Mas como é que você vai? E assim, tinha caco de vidro, tinha fezes de cachorro. A infecção não é assim não limpar. Doeu muito. Mas até hoje eu tenho gratidão pelo meu pai ter me segurado e limpado. O Paizinho vai cuidar de você hoje, nesse final de semana. Ele já está cuidando. Ele vai te acolher. Mas ele vai precisar que você acesse algumas feridas. Para que haja cura. Para que você não viva em uma prisão emocional. Porque quando nós olhamos para a natureza, nós vemos a beleza de Deus. Nenhum bicho fica preso. Quem prende é o homem. Mas a natural da natureza é liberdade.
desfrutar de liberdade, da beleza. Mas o ser humano é o único ser na Terra que se prende. Como, Dulce? Aqui, na mente. Como? Se eu busco o Senhor, a sua mente e com as tuas histórias do passado que não estão tão bem resolvidas. Aquele passado você diz assim, passou, não tem nada a ver, não tenho nada a ver, não aconteceu. E Deus vai dizer, aconteceu, vamos precisar resolver para que você avance. Vamos pensar que você tem um alvo. Você nasceu com um propósito, minha irmã. E quando eu digo propósito, quando eu faço uma caneta para quê? Perfeita. Eu não coloco uma caneta na cabeça simplesmente e não vou colocar como enfeite numa casa. Quando eu crio uma caneta, eu a crio para um propósito. Você nasceu para um propósito. Você não é um acaso. Você tem um propósito. Mas como eu avanço para viver o propósito de Deus se eu estou presa no passado? Presa no passado, eu não resolvo o caos do meu presente e eu não avanço para viver um futuro de paz que Ele já declarou sobre mim e sobre você. Amém. Amém, Jesus. Vamos entender um pouquinho mais? Antes de nós entrarmos, nós vamos falar de duas mulheres maravilhosas. Diz assim a palavra do Senhor em Ruth, capítulo 1, versículo 19 e 20. Uma mulher que perdeu a sua essência. Nós vamos resgatar. Aliás, eu não, né, gente? O Senhor, você, né? Irmã, em nome de Jesus. Amém. Eu também estou nesse resgate todos os dias, porque a nossa história de dor vai deixando os pedacinhos da nossa vida no caminho e o Senhor vai nos ajudando a reconstruir, a restaurar. Você vai entender que a tua história, tudo que você passou até hoje, não foi para te matar. Não é o que fizeram com você, mas o que você faz com aquilo que fizeram com você. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém, Bethlehem. Em hebraico. Quem conhece aqui? Já ouviu falar em hebraico? Ou melhor, quem não conhece? Nunca ouviu falar, Dulce? Levanta a mão. Sim, não tem problema não, irmãzinha. Ótimo, muito bom. Hebraico é a língua em que a Bíblia foi escrita. É um idioma milenar que acompanha o judeu até hoje. Então, nós hoje temos o português. E quando a gente olha para o hebraico, que é a língua original, tem vários significados. E Belém, em hebraico, Bethlehem, diz o quê? Casa do pão. Ai, aqui tem muita coisa de Jesus, mas vamos lá. E diz assim, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam, não é essa Noemi? Porém ela dizia, não chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Vamos resumir essa história. Noemi, uma mulher que vivia em Israel, ela, junto com seu marido, decidiu, Elimeleque, junto com seus filhos Quilom e Lion, eles foram até Moabe, porque havia uma seca naquele momento na terra, e eles viviam da agricultura. Essa é a época em que o povo tinha acabado de entrar na terra prometida, Josué tinha morrido, e eles estavam sem uma liderança. Viviam, né? Geralmente sem uma liderança clara. E elas vão para lá. Porque Moabe era próspero naquela época, mas Moabe, eles não criam no Deus verdadeiro. Ali eles cultuavam deuses pagãos, ali havia sacrifício de crianças, rituais sexuais, era uma bagunça. Só que aí, ela perde o marido. E naquela época, não sei se você sabe, minha irmã, não podia perder o marido, porque o homem era o sustento. Você só tinha dignidade de mulher se você tinha um marido e filhos. Ela saiu com dignidade de Israel. Chega em Moabe e morre o marido. Perde a sua subsistência. Só que ela ainda tinha os 2 filhos. E a Bíblia diz que esses 2 filhos se casaram com 2 moabitas, Orfa e Ruth. Orfa, que significa gazela, selvagem. Ruth, que significa amizade. Olha que coisa linda. Só que um detalhe. Os 2 filhos morrem também. E agora essa mulher, no hebraico, diz que ela se vê desamparada. Só tinha 2 caminhos para uma mulher naquela época. Ou se prostituir, ou virar mendiga. Só que tinha um detalhe. Não basta as perdas, a dor
em deserto tinha perigo. Mulher sozinha seria estuprada, morrer, seria raptada e levada escrava. Só que de repente Noemi não aguenta mais aquela dor. E ela diz assim, ó, o Senhor me desamparou. Eu não aguento mais ficar nesse lugar. Meninas, Ruth, Noemi, vão casar. Casem porque eu não tenho mais marido, não tenho como ter filhos e vocês precisam ter dignidade. Naquele momento. Elas choram porque eram muito apegadas a Noemi. Orfa retorna. Só que Ruth diz assim, não me inste a voltar. No hebraico diz assim, a minha mente está firme. Não se ponha no meio do meu caminho porque eu vou para Israel. Porque o teu Deus será o meu Deus. O teu povo agora vai ser o meu povo. Eu creio nesse Deus. Só que tem um detalhe, ela é uma estrangeira, pagã. O que ela vai fazer lá no meio de Israel, gente? Com uma cultura totalmente diferente. Pois ela dizia, eu vou. Não tinha quem parasse Ruth. Essa mulher. Essas duas mulheres foram para Israel. Nós vamos parar um pouquinho aqui. Quando a gente vai estudar a embriologia, ciência, eu digo o seguinte, que a ciência, desde a Revolução Francesa, negou Deus, vamos negar Deus, negar a Bíblia, a gente viu a tragédia que foi, igualdade, liberdade, fraternidade, nada, sem Deus, a sociedade se corrompe, ela se perde. E a ciência, por muito tempo, ela foi uma inimiga de Deus. Ela tentava negar a Deus, só que de repente, toda a ciência se dobra. Aleluia. Ao Todo-Poderoso. Ao Criador dos céus e da terra. Porque agora, de repente, a ciência diz assim, uai, e a neurociência? As tuas ondas cerebrais mudam quando você ora? Você sabia disso? Fizeram uma ressonância magnética. Quando você está estressada, de repente está com uma depressão, uma ansiedade, ou está no estresse, você entra com onda cerebral chamada beta. Tem vários esquemas. Essa onda é importante. Como é que você faz esse congresso? Tem que ter essa onda cerebral. Como é que você vem pra cá, minha irmã? Enfrenta as lutas com essa onda cerebral. Aleluia, amém? Mas o problema é que a gente, de repente, fica com esse estresse. Quando você não resolve um passado, uma dor emocional, um problema de relacionamento, minha irmã, um problema com você vive com essas ondas cerebrais. Só que, de repente, agora a ciência diz o seguinte. Quando você ora, algumas áreas do cérebro ficam iluminadas. Glória. Quando você vai orar, sabe o que a neurociência descobriu? Quando você vai orar, a menção de ajoelhar, colocar as mãos, ou simplesmente vou falar com Deus, você sai das ondas cerebrais beta e vai para a onda cerebral alfa, que é uma onda baixa, que é a onda da criança. Recebeu o hino de Deus como? Criança. Porque criança crê. Vai chover canivete. Criança crê. Papai, tô com medo. Papai cuida. Ela fica tranquila. Nós perdemos essas ondas cerebrais a partir dos 7 anos de idade, 8 anos, ou quando a gente sofre traumas terríveis, violência, sabia disso? Aí a criança, ela sai do mundo infantil e vai para o mundo adulto muito rápido. Será que foi assim com você? Teve que cuidar dos seus irmãos? Pai abandonou? Meu irmão. Mas vamos lá. Aí quando você ora, você aciona o que hoje a neurociência chama de ponto de Deus. Sabe onde fica o ponto de Deus no seu cérebro? Como assim? Nós vamos entender que não dá para dividir emocional e espiritual. Isso é uma cultura platônica, filosófica. Minha irmã, Platão é uma bênção, viu? Se nós temos hoje a ciência, minhas amigas aqui, psicólogas, terapeutas, elas também sabem disso aqui. Aleluia pela vida de Platão, falando de Deus também. Aliás, né? Tirando algumas coisas ruins, mas tem muita coisa boa. Deus, ele reverte tudo. Só que a visão hebraica da Bíblia é o seguinte: eu, Deus espiritual, me comunico e acesso você no seu campo emocional, no seu campo físico. Como você sente Deus? Com as pernas? Aqui, ó. É nessa área. Você vai ativar, você vai orar, mulher. O teu cérebro diz assim:
desafio agora é recebê-lo. Você assinou no ponto. Por isso que você sai da oração. Como que você sai depois da oração, minha irmã? Leve, não é assim? Aliviada. Porque você sente a presença de Deus, logo o Senhor te toca. Porque quando você vai orar, o teu cérebro, quem ensinou o teu cérebro, minha irmã? Quem tem que acessar o Rei da Glória, que se abre para receber o toque do próprio Deus. Foi ele que já colocou no teu cérebro esse software, esse aplicativo. Você vai orar? Eu vou aqui me conectar com você. Por isso que é sobrenatural, não dá para entender e não dá mesmo. Tem que ser espiritual para entender essas coisas, tá? A ciência hoje fala sobre o próprio Deus. Quando você ora, você acessa, o seu cérebro acessa o Deus Todo-Poderoso. Só que a ciência não fala que é Deus, tá bom? A ciência tem que dizer o nome para não puxar a sardinha para lado nenhum. Ela chama de espiritualidade. Um ser maior, um ser supremo, uma força do universo, uma força maior, a força da natureza. E quem é isso tudo? Aleluia! A ciência hoje tem que dizer, só que não vai falar que é Deus, mas nós sabemos quem é. O que eu quero trazer? Que a tua conexão com o Senhor, eu não sei se você tem uma conexão, não é sobre religião, é sobre o Deus eterno. É o resgate que você precisa. Porque ele vai mover ferramentas para que você se cure nas suas emoções. Porque as mulheres hoje, quando você vê estudos, as maiores revistas médicas científicas, a mulher, quando ela tem problema emocional, é 2 vezes maior que o homem. Por quê? Se eu te disser que a Bíblia diz isso daí, gente, a mulher, ela tem a porção divina. A mulher é Eshet, no hebraico. Ezer Kenegdo. Significa, sabe o quê? Quando Deus fala assim, farei uma auxiliadora? Uma mulher que vai ter a minha essência. Ezer Kenegdo significa o quê? Aquele que salva e se opõe. Ezer, na Bíblia, só é dado para Deus. Irmãos, homens, me desculpem, os irmãos que vão assistir aqui também. Mas quem é Ezer, além de Deus, gente? Aqui, ó. É você! Você tem essa porção do céu, é a porção que é dele. Quando Israel estava em guerra, quando eles estavam sendo destruídos, socorre no Senhor, é o socorro. Ele dizia, eu desbarato teus inimigos. Eu tiro teus inimigos. Eu salvo Israel. Quem é a Ezer além do próprio Deus? Você. Por isso que quando você está na sua casa, minha irmã, você tem que estar com o seu campo emocional saudável, todos os dias se trabalhando, para que você ouça os comandos do céu e você entenda onde o diabo de repente está entrando e como que você vai atuar. Sabe por quê? Porque você é uma Ezer. Você tem uma essência dentro de si, a essência do próprio Deus, a essência do socorro. Chega o marido em casa diferente, ele dá um bom dia de um jeito, mas ele dá um bom dia de outro jeito. Quem é que não descobre? Por que não é desse jeito? Me abençoa aqui. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Não tá tudo bem, se tudo bem é diferente. Não dá para explicar. Porque você tem uma essência do céu. A essência do próprio Deus. Por isso que o diabo tem atacado tanto o campo emocional da mulher. E eu quero dizer uma coisa. Você como Ezer, você gera vida. Por isso que hoje nós estamos no debate do aborto. Minha irmã, em nome de Jesus, aborto é morte, é destruição. Porque depois ninguém fala. Minhas amigas sabem como é que funciona o campo emocional de uma mulher pós-aborto. A depressão pós-aborto. Tirar a vida. Você nasceu para gerar. Você vai sair desse final de semana gerando vida. Colocando, descendo o socorro de Deus aonde você pisar a planta do teu pé. Mas para isso você tem que se resgatar e você tem que sair de Moab. Nós vamos entender na Bíblia. Ruth, aliás, Noemi tinha tudo em Israel. Só estava numa seca. Mas ela tinha os seus filhos, o seu marido. E ela estava guardada pelo Deus Todo-Poderoso, porque Israel era um povo escolhido, era um povo que servia a Deus. Era um povo que, com muitas dificuldades, mas eles tinham uma lei. É o único povo milenar. Você não vê falar de povo romano, cananeu, jebuseu. Quem é isso? Mas você vê quem? Judeu. De onde veio o cristianismo? De quem nasceu Cristo, Redentor, o Deus eterno? Dos judeus. Olha que coisa linda. E aí o que acontece? Ela vai para Moab. Moab é um lugar de dor.
Moab é o lugar das decisões, muitas vezes, ruins que nós tomamos. Elimeleque tomou uma decisão muito ruim. E foi para lá. Lá ele morre. Lá ela perde os seus 2 filhos. Uma mulher enlutada. Minha irmã, o Senhor te chama para sair de Moab. Moab é um lugar onde Deus não habita. Deus não habita em dor. Mas Ele visita na dor. Ele visita você. E nós hoje vamos entender como que você vai fazer isso no seu campo emocional. Eu não sei como é que foi a sua história, mas eu tive muito problema com meu pai. Muito problema com meu pai. Meu pai, hoje meu pai é divorciado da minha mãe. Mas o meu desejo era ser chamada de filha. Nunca eu ouvi um filha. Sabe meu nome? Meu nome é Dulciane. Mas eu prefiro que me chame de Dulce, tá, irmãs? Acho que fica mais carinhoso, porque quando meu pai ficava... Eu sei, talvez é o trauma, irmãs. Eu sei que é o meu cérebro. Eu vou te explicar como é que funciona a trauma, mas não tem jeito. O cérebro dá uma bloqueada, embora eu traga a correção do sistema límbico da amígdala cerebral. Vamos lá, vamos corrigir esse problema aqui. Se você me chamar de Dulciane, não tem problema. Eu vou atender com muito carinho. Ai, muito Dulce, que é melhor. Meu pai, quando ficava bravo, ele dizia, Dulciane! Meu pai só me chamava de Luciane quando ele me chamava, mas meu pai não falava comigo. Meu pai chegava em casa do trabalho e ficava quieto, e brigava ou gritava. Uma vez, muito bravo, ele disse assim, você deveria ter sido o aborto, o segundo aborto da tua mãe, porque minha mãe teve um aborto antes de mim, né, espontâneo. Ai, eu queria ser tão revoltada. Ali foi uma dor tão grande, porque eu só queria... Eu via as menininhas com seus pais, né, de mãos dadas, e eu não tinha isso. Meu pai, ele era muito duro. Eu lembro que ele comprou várias caixas de bombons. Eu sempre gostei muito de chocolate. Com a criança, né? Tirando as exceções, tem criança que não gosta, mas eu sempre amei. E eu lembro que ele entregou, eu morava na Coab, para as idosas, para as senhorinhas do prédio. E para uma menininha, que eu tinha tanta raiva daquela menininha, porque meu pai só falava daquela menininha. E não falava comigo. Meu pai não conversava comigo. Meu pai chegava em casa calado, dormia, ia trabalhar, chegava. Ele não falava. Meu pai, quando me via na rua, ele atravessava para não me cumprimentar. Meu pai sempre ajudou pessoas e trouxe um tio meu. Por um ano fui abusada. Eu me mordia, eu tomava banho, eu tinha nojo de mim. E eu só queria o meu pai. E eu lembro até hoje que eu falei, caixa de bombom! Ele entregou todas para aquelas mulheres e para aquela menina. Eu tinha tanta raiva. Ali me doeu, porque eu não tive nenhum bombom. Eu não tinha vontade de viver. Sabia disso desde criança? Ali me dava mais vontade de morrer. Aí aceitou Jesus com 11 anos, ok? Aleluia. Mas não entendi por que eu tinha raiva do meu pai. Eu ainda continuava com raiva do meu pai. E o Senhor me dizia, você tem que perdoar seu pai. Mas aí eu falava assim, eu não quero mexer nisso. Acredita nisso? Que eu fazia isso com Deus, gente? Ai, Deus, você é tão maravilhoso. Não vou mexer nisso. Começo a desenvolver depressão. Síndrome do pânico. Minha vida fica um horror. Me formo na faculdade com o sonho da minha vida e agora eu não consigo desenvolver. Eu me perdi de mim mesma a vida inteira. Onde eu tô? Pra que eu tô aqui? Gente, da igreja. O que eu tô fazendo nessa vida? A vida é uma desgraça. Desculpa a palavra, eu falava isso, tá bom, meninas? Eu nasci pra isso. Por que o Senhor não me deixou ser aquele aborto? Por que eu te pedia pra me matar depois daqueles abusos, o Senhor não me matava? Eu entrei numa revolta. As meninas aqui do Instagram, YouTube, sabem da minha história. Tentei suicídio. Crente em Jesus, gente. Mas com muitas dores. Porque eu vivia em Moab.
vivia amarrada em Moabe, acreditando que Deus tinha que tirar uma dor, mas o Senhor me dizia, essa dor vai ser tratada, você vai viver um novo tempo, você vai viver um plano de paz que eu tenho para você, mas nós temos que curar essa ferida, porque é uma ferida no corpo, você limpa, e a ferida na alma não se cura sozinha. De traumação, que aí é doloroso, porque é a mesma área da tua dor emocional, não sei se você sabe, se você quebra uma perna, existe uma área no cérebro que ativa a área de dor, é a mesma área quando você sofre uma dor emocional, só que a dor emocional é uma dor que não dá para tirar, ela te acompanha, você ora, você clama, mas você levanta da oração e fica bem, mas não entende por que cai de novo naquilo. Você não sabe como se resolver. Você está perdida, de você aprisionada. E quando eu entrei ontem aqui, eu vi aquela gaiolinha. O Espírito começou a ministrar. Eu vou te falar aqui um evento. Gente, Vinícius, não esquece de marcar meu horário aí, tá bom? Em nome de Jesus, irmão. Que eu não... Oh, meu Deus, para não ultrapassar o tempo. Eu estou contando uma palavra. Estou lá montando e eu senti que tá fluindo. Ai. Fala, Espírito Santo, o que está acontecendo? O Senhor falou, não é essa palavra. Senhor. E Deus sabe como eu funciono. Eu preciso fazer os meus treinos, eu preciso com tudo com antecedência, porque eu gosto de fazer os meus processos mentais, trabalhar o processo de ansiedade. Eu sou como você, tá? Trabalhar. Fazer o meu processo de memorização, então tudo certinho. Aí na quarta-feira o Espírito Santo, não é isso não. Vinícius ali, vou orar por mim. Falei, Jesus, eu vou falar o quê, Senhor? Senhor, eu tenho um compromisso, o Senhor sabe como eu funciono. Mas Ele é Senhor de tudo. Deus não falou mais nada comigo. Na quarta-feira, chego eu, na quinta, Deus. É sábado, Deus. O Senhor sabe como eu funciono, eu preciso de tudo certinho. E ali o Espírito Santo. Eu quero que você ensine e fale sobre o resgate da essência, da beleza desse feminino, dessas mulheres. Você foi uma mulher que se perdeu. Ainda na minha presença, estava perdida de você mesma. Quando que você descobriu o seu propósito de vida? Dulce, como é que eu sei meu propósito? Se você souber responder a pergunta, anota. Para que você nasceu? Não é por quê. Porque é racional. Se fosse racional, a gente não precisaria de terapeutas, psicólogas, né? Racionalidade resolveria tudo. A pergunta do para quê é acessar o hemisfério direito do cérebro. Onde está o teu trauma, tua dor, inconsciente. Para quê? Aí as irmãs respondem assim, as minhas clientes, as alunas da minha plataforma, que eu trabalho com uma plataforma, com mulheres cristãs que sofrem transtornos de ansiedade. Aí é muito interessante que elas ficam, para a glória de Deus. Falei, aleluia, eu também. E como que você manifesta essa glória? Para que você nasceu? Para quem você vive? Aí você vai me dizer, para os meus filhos. Por isso que quando o filhinha vai embora, vem o ninho vazio. Aí você vai atrás do terapeuta, né? Tô com dor emocional porque foi embora. Aí a nora é ruim, a nora não presta, né, minha irmã? Porque você faz do seu filho a razão do seu viver. E seu filho, ele faz parte do seu viver, porque ele é flecha nas mãos do arqueiro, não é teu. Você guarda isso no seu coração? Dulce, mas meu filho é minha razão de viver. Ele não. Se é uma razão de viver, tem um buraco emocional, você tem que colocar outra pessoa, o próprio Deus, sair dessa dependência emocional dessa criança, desse homem adulto, deixá-lo voar, ser flecha nas mãos do arqueiro. Vamos lá. Quando a gente estuda embriologia, o esperma que tem o cromossomo X, mulher, e o esperma que tem o cromossomo Y, homem, tem uma diferença. Olha que coisa linda. O cromossomo Y são mais ágeis, rápidos. E o esperma do cromossomo X é mais lento, só que é mais resistente. Morre tudo rapidinho, mas são rápidos, o Y. Mas tem uma resistência do X que vai, ó, fecunda. Vem você,
resistente desde antes de você ser o que você é hoje. Mas o diabo trouxe uma mentira pra você. Você é uma fraca, você não presta pra nada, você é confusa, não sabe falar, você é burra, você é feia, atrapalhada, não vai dar em nada, ninguém da família deu certo, você também não vai dar certo, todo mundo dá certo, menos você é inferior, você é isso, você é aquilo. Mentira! Existe uma resistência desde antes de você se formar. Nós temos a embriologia. Só que tem um detalhe. A mulher é realmente, no seu campo emocional, resistência. Vamos pro presídio. Presídio masculino. Fila, né, gente? Não é assim? Mulher tá lá. Tá ali com o marido. Segura, mas não larga. Tô orando por você. O Senhor vai te restaurar. O filho. E no presídio feminino? Hã? Exato. Não culpem os homens, porque a dinâmica do homem é tão importante quanto a da mulher, tá? Para com esse negócio de que você é melhor que o homem, tem que ser igual ao homem. Você já tem uma essência que vem do eterno, minha irmã. Você já é completa por quem você é. Mulher. Quando eu entendi isso, a minha cura começou a acontecer. Eu não gostava de homem. Odiava ser mulher, por todos os abusos. O que eu queria? Eu não sabia o que eu queria ser da minha vida, só que eu dizia a Deus, se pudesse, que o mundo todo explodisse, só ficasse eu e os bichos. Quem já orou assim, quem gosta mais de bicho do que gente, isso é puro trauma, gente. Sabe por quê? Você é tão maravilhosa assim que todo mundo tem que morrer só você viver. Tem alguma coisa errada, irmão. Sai desse lugar. Você não é a única mulher que sofre dores terríveis, embora eu não vou aqui diminuir dor de ninguém, mas a tua dor é a tua dor. E o Senhor quer te tirar de Moabe, porque é em Israel, é na casa do pão, é com o resgatador que você se reencontra novamente com a essência de quem você é, com a beleza, se reconstruindo, melhorando, se desenvolvendo. Essas mulheres, então, resistentes, só que tem um detalhe. A mulher, quando você vai trabalhar em terapia, eu não sei se as minhas amigas têm essa percepção, mas eu quero dizer o seguinte, algumas mulheres têm muita resistência, muito mais do que até o homem. Nós vamos para alguns encontros quando os homens se derramam. Era para a mulher ser assim? Não era, mas assim, a mulher tem muita resistência, só que tem um problema. A tua resistência ela é uma bênção quando você também tem ali a fragilidade no Senhor. Deus, eu vou mudar. Deus, eu acesso essa dor, agora eu vou resolver. Deus, eu descobri que tem um modelo sistêmico na minha família. Eu não vou seguir esse modelo de mulheres que não deram certo. De divórcio, de prostituição. Eu não vou seguir esse modelo, eu vou seguir o modelo que o Senhor quer para mim. Essa dor emocional, não vou odiar mais aquele abusador. Não vou odiar o meu pai. O abusador fez comigo o que fizeram com ele. Que o Senhor o abençoe e o guarde, porque não era para eu ser abusada. Mas já que eu fui, ele reverteu o meu decreto para que hoje libere cura para mulheres. Para que hoje libere cura sobre crianças, sobre famílias. Atende seus filhos. Não é o que fizeram, mas o que eu faço, o que fizeram comigo. É isso que o Senhor quer te trazer, essa chave. O que você vai fazer do que fizeram com você? Aí a mulher, quando ela entra nessa resistência, que é uma dinâmica do feminino, sabe o que ela faz? Não quer sair. Eu conheço uma mulher que o marido traiu há 30 anos, esse homem pediu perdão. Ela guarda até hoje a notinha do fogão que ele comprou para amante. Sabe pra quê? Por que você não sabe disso, mulher? Eu não. Porque ele tem que me pagar. Ó, se mantém na dor. Faz questão de viver no inferno no casamento. 30 anos, uma dor. Eu não gosto mais dele, mas tá com ele. Eu não gosto mais dele, mas tá com ele. Ele não presta, homem é assim mesmo. Não é que homem não presta. É que tem problema ali que tem que resolver. Mas ela precisa daquele comprovante para dizer o quê? Você fez isso comigo. Eu agora tenho como te punir e te manter como réu para sempre. E o juíza. Você perdoa alguém? Quem que você está guardando no teu coração? Essa mulher vive em Moabe. Depressão, ansiedade. Toma remédio. Na verdade, ela não consegue fazer terapia. Muitas mulheres não querem sair do remédio porque o remédio tira só a dorzinha, mas o problema emocional está lá. Está em Moabe. Só que tem um detalhe. Já não basta as desgraças de Moabe que Noemi passou? Vamos para o deserto. Podia ser raptada, estuprada, esquartejada, levada escrava. Passa pelo deserto meses. Deserto é o processo. Aí você vai dizer, mas
A minha vida é isso. É problema atrás de problema, é problema atrás de problema, mas o Senhor quer te trazer. Não é que é problema atrás de problema, é que para sair de Moabe é preciso passar por um breve deserto para que você chegue na casa do pão. Para que lá eu mude a tua história. Tem que passar. Passa. Aceite acessar a dor. E esteja comigo nesse processo. Tudo isso é tão difícil sozinha. Busca ajuda terapêutica. Não tem problema não, irmã. O problema é que muita cristã tem preconceito com terapia. Terapia do diabo, terapia isso, terapia aquilo. Menina, Deus é bom? Deus, ele te julga? Não. Ele te pune? Não. Ele te ama? Sim. E por que você, quando precisa fazer uma terapia, não vai fazer terapia? Não é sobre Deus, é sobre o que o outro vai pensar de você. O que vão pensar de mim? Ainda bem que nós temos uma pastora aqui, terapeuta, aleluia. Sabe por quê? Quantas pastoras? Pastora Sandra. Cara, perdão. Eu tenho lá na plataforma com 20 anos de depressão. Com vício em uma medicação para ansiedade, benzodiazepínicos, que é para tomar em SOS, ela toma toda semana. Tá viciada. Mas a medicação só tira a dorzinha. E aí eu volto. Como eu vou falar pra minha igreja que eu tô fazendo terapia? Se Deus é maior. A ciência Deus está dando uma ferramenta e você não se apropria e vive nessa dor emocional, fazendo da vida esse caos emocional. Se o Senhor está dizendo, deixa o outro. Não se importa com o que os outros vão pensar de você. O meu pensamento sobre você é muito maior. Eu conheço onde ninguém conhece. Eu sei do seu valor. Ainda que te julguem, ainda que te excluam, te rejeite, eu te tomo no meu colo como uma filhinha e um pai leva uma filhinha. E ele faz assim com você. Queridas, de verdade, vai fazer. Faz tua terapia, vai conversar com o pastor, vai falar da tua dor com alguém de confiança, porque o teu paizinho vai levantar pessoas para te usar. E agora, quando você fica em Moabe, resistente, não perdoo, não libero, fizeram isso comigo? A minha dor é maior. Tem gente que quando conversa com você está com uma dor de cabeça, ela diz, eu estou com câncer. É uma disputa de dor, está amarrado. Em nome de Jesus, irmã. Estou com dor de cabeça, aleluia, vai melhorar. O Senhor é com você. A conversa negativa é de dor, porque está em Moabe, aprisionada. E quando chega nos pés do Senhor, é choro, e Deus está dizendo, para! Eu tenho agora vestes de louvor e você só quer viver com cinzas. Eu quero colocar uma coroa. Mas você vive jogando cinzas, porque antigamente, Israel, o judeu, quando ele sofreu uma dor terrível, ele jogava cinza sobre ele, em maneira de expressão. Eu quero te dar uma coroa. Aleluia. Coroa fala sobre governo, alegria, prazer, desfrutar a vida. Tira essas cinzas. Mas não quer, né? Quer ficar em Moabe. Aí, o teu corpo, a tua mente, que é a tua amiga. Eita, que eu amo a minha mente. Fala assim, eu amo a minha mente. Eu amo a minha mente. Ei, mente. Ei, você é minha amiga. Você é minha amiga. Aí, quando você está fora do propósito de Deus, com emoções descontroladas, sabe o que ela vai fazer porque ela é tua amigona? Ela vai te permitir fazer uma depressão, tá? Ai, uma ansiedade, uma crise aí. Um burnout. Sabe por quê? Porque ela é tua amiga. Ela não quer acabar com você. Ela está dizendo o seguinte, volta pro propósito de Deus. Tem dores emocionais que você precisa resolver. Tem um passado que você precisa se curar. Tem que lidar com isso. Por isso que eu tô aqui. Eu sempre, nos eventos que eu faço, gratuito, né, que eu ensino as mulheres os primeiros passos para vencer a depressão. Perdão, as crises de ansiedade. Sem medicação e sem ferir a fé. No consultório, nós não podemos, agora nós temos, né, uma resolução no STF que nada de falar de religião. Quer dizer, falar de Deus e falar de religião, tudo bem. Eu não posso, né, a gente não pode ir na terapia, mas eu faço meus grupos de mentoria, eu faço as minhas plataformas de curso e lá eu falo, abordo muito a importância da ciência e como a Bíblia fala da ciência e que você, mulher cristã, tem que sim buscar orar em
diante da presença do Senhor. Sabe por quê? Porque tudo isso vai acabar. Jesus vai voltar, minha irmã. Aleluia. Mas tem cuidado com o campo emocional também. Ok. Tua mente vai fazer uma depressão, uma ansiedade, porque ela está dizendo o seguinte, principalmente as crises de ansiedade aqui trabalhando também, eu sou só uma mensageira da desordem, só estou te falando de um problema. Resolve esse problema no teu casamento. Para de olhar o homem ruim, porque quem foi ruim foi aquele homem que não é... Ó, guarda que eu vou te falar. Teu pai fez algo ruim como o meu? Talvez seja pior. Quem teve aquela dinâmica comigo não foi o meu pai. Calma que eu vou te explicar. Agora eu vou bugar o cérebro de vocês, né? Os jovens falam de bugar. Eu nem sabia que era isso, mas a gente vai andando com os jovens, eles vão ensinando a gente, né? Meu pai é José Ayrton. José Ayrton teve violência doméstica, ficava no mato 3, 4 dias, porque quando chegava a minha avó batia e tinha sangue. Ele não sabe o que é um braço, nunca foi chamado de filho, como ele vai dar aquilo que eu preciso, ele nem sabe fazer isso. Hã? Mas eu achava que era o meu pai que não me amava. Não, era o José Ayrton, que não teve uma referência saudável de função materna e paterna, que não conseguia fazer a função de pai comigo. Foi a cura. Sabe o que aconteceu? Depois a gente fala o que aconteceu com meu pai. Mas vamos primeiro aqui. Se você tem uma depressão, tua mente é tão tua amiga, se não vier na mente, ela vem com uma doença psicossomática. Um problema no intestino, um problema no estômago, uma dor de cabeça, uma enxaqueca. 95% das doenças hoje é comprovado pela medicina germânica que é emocional. Quando o Ruth vai para Israel, sabe o que acontece? Ruth, quando vai para lá, a Bíblia diz que, coincidentemente, ela vai para os campos de Boaz. Aqui começa. Boaz era um príncipe, homem guerreiro, da linhagem de Judá. Ruth Moabita, não sei se você sabe, mas havia uma lei em Israel em que os moabitas não poderiam fazer parte do culto, tá? Da assembleia dos judeus. Só que, de repente, Deus une 2 propósitos, amizades, se conecte com a mulher, com essas mulheres aqui, ó, não sai sem conexões do céu. Porque Deus está preparando Ruths para você, Noemi. Ruths que vão te ajudar em oração, em jejum, vão estar ali com você na caminhada. Ela foi lá colher. Uma mulher trabalhadora, que ouvia os conselhos de Noemi. Resumindo a história, ela se casa com Boaz. Aquela mulher viúva sem filhos, porque não basta ser viúva. Para a vida ficar pior, não pode ter filho. Não teve filho. Para aquela mulher, você significava ser amaldiçoada naquela cultura. Viúva, não tem como sobreviver. Amaldiçoada, o que é essa, irmã? A sorte muda. E Deus movimenta os céus para Ruth e para Noemi também. Ali elas começam a ter o alimento que a alma delas precisavam. E ali elas começam a ter a sua sorte, as suas vidas, a essência da beleza do feminino delas, a essência, a beleza de viver a vida totalmente transformada. Já não tem mais dor em Moab, porque agora nós estamos na casa do pão. Agora eu encontro com o resgatador. E agora Ruth casa. Ruth tem um filho. E olha que coisa. Ai, eu fico arrepiada. Moabita, estrangeira, que se converteu. Deus faz questão de ser uma mulher referência em Israel. Moabita, de outro povo, um povo que Deus falava, nem se junte a eles. Deus muda a história daquela mulher que se converte. Ela se encontra com o resgatador. Ela tem um filho e aquele filho faz Noemi sorrir novamente. A mulher desamparada, Deus mudou a sorte, porque saiu de Moab, passou pelo processo do deserto e chegou na casa do bom. Não tem como, ele vai resgatar, ele move todos os processos, ele te conecta com mulheres do céu para que você acesse a cura. Tua cura não vem sozinha. Para com essa conversa. Eu e Jesus. Eu e Jesus. É assim que vem, eu e Jesus. Para com isso. Porque se Deus te cura com você sozinha, Ele alimenta essa tua autossuficiência e até tua arrogância.
Quando eu me sujeito aqui à minha irmã, ora por mim, irmã, e ela ora por mim, eu estou trabalhando a humildade. E nós estamos nos afiando para a glória de Deus. Nada é sozinho. Como andarão dois juntos? Jesus não manda ninguém sozinho. Para esse negócio, não caminhe sozinha. O Senhor uniu você nesse final de semana para unir propósito. A irmã do teu lado é um propósito que o Senhor te uniu. Vocês, o Senhor se uniu. Trouxe aqui para mim, para se unir com o meu propósito. Sabe o que aconteceu com Ruth? Não bastasse ter mudado a sorte, casada com um dos homens mais renomados de Israel. Noemi tem o seu sorriso de volta. Aí Deus faz assim, não acabou não, Ruth, eu vou te marcar pela história. Tem um nome só com teu livro, só com o teu nome. Você é referência. E eu vou te deixar na linhagem, porque virá através de você, do teu filho. O filho de Deus. Você sabia que o nome dela está lá na genealogia de Jesus, irmã? Tá lá. E eu vou te contar um segredo do céu. Você sabia que não se falava nome de homem, de mulheres nas genealogias? Não se contava mulheres, só homens. Gente, olha a cultura da época, tá? Mas tá lá Ruth. O nome dela. Raabe, vem de Lia, Tamar. Só mulher improvável. Cheia de dor. Curadas e transformadas e restauradas. E aí ela vem pela história, aí de repente vem Ruth, uma Moabita excluída, ninguém quer saber. Ai meu Deus, Moabita fazia ritual sexual. Agora faz parte da genealogia de Davi. Glória a Deus, glória a Deus. E do Rei da Glória. Glória a Deus. O Senhor vai te marcar pela história. Você não passou batida, você não veio para passar batida. Sabia disso? E não é sobre YouTube, Instagram, não. É ser, é marcar onde você vai passar. Mas como você vai marcar se você vive em Moab ainda, minha irmã? Que parte da tua vida que está em Moab o Senhor quer que você tire? Para que você viva um novo tempo na sua vida. Vamos entender rapidamente agora? Vamos passar aqui. Lúcia, eu quero sair. Emocionalmente, primeiro que você já ore, jejum, aleluia? Você ora e jejum, né, irmã? Glória a Deus, eu já creio nisso. Mas vamos fazer uma questão emocional aqui. Cura do passado. Perdoe. Tem alguns profissionais que eles dizem que perdão é uma loucura. Não, não cai nessa bobeira não. Perdão é cura. Perdão é bom para você, perdão é bom para o outro. Mas é muito mais sobre você, que você liberta a tua mente, tira o teu cérebro de dor. Cérebro odeia dor. Se você tem uma crise de pânico no ônibus, você não entra mais, porque o teu cérebro quer te proteger. Ele está dizendo assim, eu te amo tanto, que eu não vou mais pro ônibus. E ela mata. Mas não é mata, é só um ônibus, só leva uma crise. Uma descarga de noradrenalina, adrenalina e cortisol. Mas você não sabe resolver. Cérebro odeia dor. Eu vou ter que mexer nisso? Deus, vai. Deus, mas meu pai fez isso comigo. Não foi teu pai. Teu pai sempre te amou. Mas o José Ayrton, ele não tinha para te dar o que você precisava. Perdoe o outro. Segundo, auto-perdão. Auto-perdão. Você errou? Para que ficar se punindo? O diabo ele te quer em Moab, paralisada. Se perdoe. Por quê? Já se arrependeu? Me arrependi. Mas está todo dia se curvando? Isso é punição. O Senhor te diz, sai dessa prisão. Saia de Moab e vem para a casa do Pai, onde você tem liberdade. Errar faz parte da trajetória. Aprenda com o teu erro e não se puna com o teu erro, porque eu não te puno. Eu lanço no mar do esquecimento. Aleluia. Eu não me lembro mais. Mas você está se lembrando. Mas o diabo ele te quer que você se puna. Não. Gratidão pelo passado. É olhar para trás e falar, Senhor, obrigada, porque graças ao meu passado, eu falo por mim, Dulce, graças ao meu passado, hoje eu descobri quem eu sou. Aleluia. Me perdi de mim. Tentei me matar. Só que agora eu descobri quem eu sou nele. Amada. Todo dia eu vou descobrindo algo novo com meu Deus. Eu vivia preocupada com o que os outros iam pensar de mim. Eu queria aprovação e valorização de todo mundo. Amparo.
sobre o outro, é sobre mim, eu já tenho dele. E tem gente que não vai gostar de mim mesmo, gente. Você sabia disso? Tem gente que não vai gostar de mim, tá tudo bem. Tudo bem. Não todo mundo precisa gostar de mim. Mas vai existir pessoas no meu caminho que vai me amar. E outra, eu já sei quem eu sou nele. Amada, eu tenho uma essência do Altíssimo em mim. Aquele abuso que disse que eu era nojenta, que eu tinha que me matar, que eu não devia ser mulher não presta pra nada, eu não conseguia ter amiguinhas na escola, vivia sofrendo bullying, meu Deus, era Moab, gente. Aleluia. Hoje eu olho para esse passado com tanta gratidão, porque ele me construiu na mulher de força, que eu sempre fui, mas agora eu consigo me ver. Gratidão pelo teu passado, minha irmã, mas para isso tem que resolver esse passado. Como é que eu agradeço se eu não resolvi? Resolva. Gratidão. Graças e passado, você é essa mulher de força que você é hoje. Amém. Aquela mulher dizia, eu sou uma vergonha. Nada. Você é bela, linda, porque graças àquelas dores, àqueles erros, você hoje sabe em que pedra que você não pode pisar. Porque ninguém se machuca em rochas. Na rocha eu me desvio. Mas e as pedrinhas que passam desapercebidas? E se responsabilize pela condução da sua vida. Sabe qual é o problema da mulher cristã? Jesus cuida do meu futuro, mas só toma decisão ruim. Não perdoa, fala mal, vive competindo. Ai, porque ela é mais bonita, tem o cabelo maior do que o meu. O cacho dela fica muito mais definido que o meu. Ai, porque ela gosta mais da outra, nem me cumprimentou. Para com isso! Responsabilize-se por você. Existem questões, o casamento tá ruim, não é só o teu marido. Ai, eu preciso falar isso. Não é só o seu marido. Uma mulher que está com a sua essência resgatada, ela não se vitimiza. Ela sabe onde ela também está errando e ela vai melhorar fazendo a parte dela. Como que você resgata a tua essência? Primeiro, por esse passado. Trabalha isso daí. O teu trauma, veja bem. O trauma é uma dor emocional que a criança não consegue resolver. Aí sabe como é que funciona? Fica tudo aqui, numa área do cérebro, que Freud dizia com o inconsciente, mas hoje nós descobrimos. Sistema límbico. A amígdala cerebral. Então, toda experiência que você viveu, desde o mundo intrauterino, até mais ou menos 6, 7 anos, que você não lembra, tá tudo guardadinho. Só que seu cérebro funciona com as experiências do passado, desde o minuto passado. Então, quando tem algo que ele identifica, que vai gerar aquela mesma dor que você passou lá, sabe o que ele faz? Desvia. Estou me sentindo rejeitada nessa igreja. Essa igreja não é boa, diz o teu cérebro. Sai dessa igreja. Aí você vive pulando de galho em galho. Galho em galho. Não se firma. Você não confia nas pessoas porque o teu cérebro, quando olha para uma mulher, viu que você teve uma dor com a mãe lá atrás que você não lembra. Aí teu cérebro diz, mulher é perigoso, não confia em mulheres. Aí você só vive com amizade com homens. Casado. Não pode. Homem tem amizade, não confia em mulher. Quem já ouviu falar que mulher não presta? Mulher... se você pensa assim, tem uma dor emocional aí. Vamos estudar aí. Tem mulheres difíceis, tanto quanto você. Isso é responsabilizar-se. Funciona o trauma assim. Quando você tem uma rejeição a algo, vamos resolver. Ai, Deus vai te trabalhando. Aí você tem um problema de rejeição e Deus ele quer te curar. Aí ele permite vir aquela pessoa que você quer tanto ser acolhida que não te acolhe. Ou Deus te deu uma oportunidade para ser curada, mas aí você vai para Moab. E vive preso numa dor emocional. Não consegue sozinho? Procure ajuda. Não consigo fazer amizade. Que trauma que teve lá na infância de repente? Tem traumas que nós não lembramos e tem traumas que lembramos. Dulce, quando eu não lembro o trauma, só você falar como é que funciona o seu corpo. Eu tive uma cliente que ela dizia assim, Dulce, eu não consigo conversar com meu marido, Dulce, ele não me ouve. Esse papo, né? Ele não me ouve. É. Você nunca conversou com ele sobre um determinado problema? Veio na sessão, né? Conversei, depois que eu tomei vinho. E por que você precisou tomar vinho? Dulce, me deu uma tremedeira. Toda vez que eu vou conversar com ele de algum problema para resolver, eu me tremo toda. Trauma. O corpo fala das suas questões emocionais. Como teu corpo é teu amigo? E você fica brava. Ai, não é pra tremer. Tá falando alguma coisa com você. Para você resolver. Traumas nos param, nos paralisam. Mas quando você descobre, você se liberta, você se cura. E você olha, aquele trauma que era para te deixar numa dor, agora te dá um dom.
questão é, resgate essa essência. Vamos lá, como resgata então a essência? Primeiro, tenha paciência. Não, eu quero ser curada agora. As minhas amigas, né? A minha querida irmã psicóloga aqui também, né? Que tá por aqui. Quero ser curada em possessões. Ai, não aguento mais essa dor. 30 anos da vida. Me cura, pelo amor de Deus. Me dá uma técnica. Me dá uma técnica. É tão simples assim. Só que não, irmão. Paciência. Você tem que ter paciência com você mesma. Mas você quer pra ontem. Não passou na dor por tantos anos. Calma que esse processo, esse deserto, vai passar. Ele vai te guardar. Quando você estiver com muita sede, ele vai te dar água. Quando você estiver com fome, ele vai te dar pão. Mas só passe por esse deserto. Porque você estará logo, logo em Betlehem, que é a casa do pão. O resgatador te aguarda. Porque Deus, ele não fica na dor, mas ele te visita. Vamos sair da dor? Não quero, Jesus. Quantas vezes o Senhor não me chamou? Sai da dor. Não quero, Pai. Então pega na minha mão. E ele começa a te mostrar o caminho e te vincular às pessoas, assim como Noemi e Ruth. Abra mão dos ganhos. Eu não ganho nada com essa dor, Dulce. Me senti inferior. Será que não? Tive uma cliente. Dependência emocional. Quando você faz da outra pessoa a razão do seu viver. Filho, marido, a mãe. Mãe alcoolista. Ali provavelmente uma depressão importante, ansiedade. Ela também desenvolve o mesmo problema da mãe, ou a questão transgeracional. A terapia familiar sistêmica fala muito sobre isso. Só que aí tem um detalhe. Ela fala assim pra mim: Dulce, me dá uma técnica pra sair dessa dependência emocional. Eu falei: olha, o terapeuta ele vai mostrar o caminho doentio e o que você precisa fazer. Ele não vai te dar conselho, mas ele vai te mostrar o saudável doentio e você vai ter que caminhar. Ela trouxe assim. Aliás, eu trouxe pra ela: não tem técnica. Sabe por quê? Por que você não sai dessa dor? Ela pensou, falou assim: ai, Dulce, tão difícil, né? Eu, sim. O que mais? É tão difícil, mas... Porque ela também tem uma questão das pessoas abusarem muito dela, fazerem de gato e sapato, sabe? Aquela pessoa que não consegue dizer não. Sim. Isso não é bíblico, tá, gente? Isso não é ser cristão, não, tá? Mas tem que ser crente, fazer tudo que os outros querem negativo. Seja a vossa palavra sim, não. Olha Jesus com os fariseus. És tu Cristo? Você que disse. Ele não falou. Chegou a samaritana. Tu és o Filho de Deus. És o Messias que nós estamos aguardando? Eu sou. Quer dizer, Jesus falou o que ele queria falar com o que ele queria. E ele botou limite, fariseu. Mas você não, né, irmã? Você é crente, né? Não, mano. Isso não é ser crente. Isso é se permitir viver em dor emocional com as outras pessoas. Aí ela falou assim: Dulce, mas lá no fundo, sabe o que eu sinto? Que se eu fizer isso, deixar as pessoas fazerem o que quiserem, talvez alguém um dia me olhe. A raiz do problema aí. Eu posso dar todas as técnicas do mundo. Ela tem um ganho nessa dor. Qual é o ganho que te deixa nessa dor? Essa mulher com comprovante, ela queria continuar mostrando para o marido dela que ela era boa e ele foi o mal. Um ganho. Não quer se curar mesmo, não. Não quer ser livre. Aí Deus faz o quê? Deixa. Deus vai autorizar. Mas Deus vai bater ali, na porta. Sai disso. Sai desse cativeiro. Sai de Moabe. Vem para a terra do pão. Você só vai comer o pão que eu tenho. Só vai se encontrar comigo para que eu resgate você novamente. Para que você se encontre nessa essência. Se você sair de Moabe, é uma decisão mental, emocional. Eu vou. Essa mulher decidiu. Dulce, eu quero ficar assim. Porque ela não foi olhada pela mãe. Pelo pai, que tinha tantos problemas, bebida. E agora ela busca essa função da mãe e do pai nas pessoas. Por isso a dependência emocional. E aí tira o eterno do trono da tua vida para colocar outro ser humano. Isso muito cristão faz, ninguém faz aqui. Suporte o processo. Não vou aguentar. Se ele te deu essa prova, ou melhor, se ele permitiu que você passasse por isso, já vou encerrar.
é porque Ele sabe da tua força. Teve um dia em que eu conversei com uma aluna para encerrarmos. Ela dizia assim, toda vez que meu marido briga comigo, eu sinto que ele é um abusador. E aí eu tenho crise de ansiedade e não sei resolver isso. Mas sabe o que acontece? Ela vivia, repetia com o marido um problema com um abusador que foi o próprio pai. Querida, teve um dia que ela foi orar e ela falou, eu estou decidida. Eu estou usando as técnicas para poder trabalhar o cérebro novamente, para ensinar ele o que é o saudável da vida e sair das crises, só que por que eu me sinto? Eu sinto que meu marido é meu abusador. E ali o Senhor falava, porque você não resolveu uma dor com aquele abusador. Saber que naquele abuso eu chorava com você. E você sabe que na Bíblia diz isso mesmo? O Senhor é meu pastor, o seu cajado. A palavra fala, me consola. Sabe o que significa isso no hebraico? Esse consolo fala, eu choro quando você chora. Aí ele dizia para ela, você estava lá naquela dor, eu chorava com você. Só que diferente de você, eu não estou na linha do tempo, porque eu vivo no Kairos. Você tem início, meio e fim. Eu estou acima disso. Eu sabia que ia chegar esse tempo que agora eu me encontro com você, porque você se viu. Sabe o que aconteceu? Resolveu a situação com o marido, não tem crise de ansiedade e restaurou o casamento. Querida, o Senhor te chama para curar essa ferida. Para que você saia de Moab, porque o desejo de Deus chegou. O final de semana em que o Senhor, o Deus eterno, diz basta. Mas e você? Você está dizendo agora basta? Basta, Deus. Então ele diz basta, também é meu. Vem que eu vou te pegar. Eu vou te levar para casa do povo. Eu vou dar o que a tua alma precisa. O que você precisa. Resgatar a tua essência. Sabe o que aconteceu com meu pai? Eu precisei falar do abuso do meu tio, que foi o irmão dele. Naquele dia eu falei assim, ele vai me bater. Ele vai me matar, porque eu sempre pensava que ele ia me matar. E esse tio dizia, se você fizer isso, ele vai te matar. Ele vai me matar. E se você ficar viva, você vai levar o peso da minha morte. Ali ele me apavorava. Eu lembro que eu fui conversar com o Vinícius. Eu falei, Vinícius, você fica ali. Eu fico aqui. Porque se meu pai vier me bater, olha pra minha cabeça, é um trauma. Eu saio correndo. Eu tenho uma fuga, um lugar de fuga e escape. Aquele dia. E o Senhor falava, você tem que falar pra ele. Resolver esse problema. Ai, como é que eu vou falar desse abuso, meu Deus do céu? Eu gaguejei. Aí eu falei, eu não sei o que falar. Pai, eu não sei o que eu tô falando, não sei nem como é que eu tô falando, mas o fato é que eu fui abusada pelo tio. Meu pai abriu os olhos. Naquele dia. Eu falo isso com tanta emoção, com tanto carinho. Obrigada, Deus, por tudo que eu vivi. Obrigada, Deus, porque o Senhor me tirou de mal. E eu te busco na casa do Pai. Aquele dia, meu sonho era ouvir um filho. Então eu gosto do Pai. Eu choro de alegria quando toda vez me permite ter esse microfone. Eu sei que a gente ama. E ele chora. Nunca vi meu pai chorar na vida. Nunca. Meu pai chora. Ele disse, se você me falasse, eu ia te proteger. E ali, oh Senhor, meu pai chorava que nem uma criança. Ali eu ouvi pela primeira vez, filho, eu te amo. Saia de Moab! Aleluia! Ai, era pra maquiagem ficar, Jesus. Ai, meu Deus. Você vai receber tanto ainda nesse final de semana. Tanto! Porque chegou o fim de Moab. O Senhor te chama pra casa do pão.
Obrigada. Eu vivia com depressão, ansiedade, quase de falência renal. Eu não sei como é infecção urinária hoje. Crise de pânico. Eu passo pelo metrô glorificando. Deus, eu tentei me matar aqui. Deus, eu tive uma crise ali. Eu amo a Deus. Porque eu sou alguma coisa melhor? Não. Eu sou como você, meu irmão. Eu preciso desse Deus assim como você. Eu não sei qual foi o decreto que você tem da tua história de família, mas o Senhor te chama hoje na casa do povo. Olha, tem muita Ruth do teu lado, Noemi. O Senhor está te conectando com Ruths. E você vai ser Ruth para muitas Noemis. Mas o Senhor primeiro quer tirar a cinza que está sobre você, que vem da tua história emocional, e te colocar uma coroa, colocar vestes de louvor, para que você agora entregue, fale para as mulheres que o Senhor vai te apresentar, para a tua família, para os teus filhos, para a tua mãe, para o teu pai. Ei, sabe como é que você tira a cinza? Assim, ó. Tira assim! Tira assim! Ou tira assado! Tira essa cinza! E sabe como é que você faz para ter a coroa assim, ó? Porque a tua história de dor é a cura que você precisa! É na tua dor que o Senhor libera a cura, minha irmã! É nesse trauma que vem o teu dom! É nessa dor, é nessa tua história do passado que o Senhor agora te diz: ei! Você é minha imagem e semelhança! Eu te chamei para o governo nessa terra, para governar sobre as tuas emoções e governar sobre os seus inimigos. E quando eu digo inimigo, não é ser humano, é demônios, é principados e potestades, para que você avance, traga a cura para a tua casa, a cura para a tua geração e seja marcada como a última marcada na história. Eu posso orar? Dá mais um tempinho, meninas? Se alguém depois quiser, não sei se... Eu vou só orar e depois já entrego, tá bom, Lívia? Levanta.